Bom dia, irmãos. Que alegria podermos nos reunir mais uma vez para podermos ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus. Como é precioso esse momento que nós temos para sermos impactados pela palavra, né? Já de manhã cedo, no domingo, o Senhor já tem falado conosco, o Senhor já fala conosco, né, de maneira muito profunda, tanto no culto quanto na escola bíblica, e é um grande privilégio podermos aprender cada vez mais do Senhor. Por isso eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 10. Lucas 10, nós vamos ler uma passagem super conhecida, que está nos versículos 25 a 37. Lucas 10, 25 a 37. Palavra do Senhor, queridos, em Lucas capítulo 10, do versículo 25 em diante, nos diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente, faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois, colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então, Jesus perguntou: Qual destes 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, diante de nós lemos a Tua palavra e agora carecemos que o Teu Espírito nos ajude, nos ilumine o coração para que possamos entender a Tua palavra. E ao entendermos a Tua palavra, Deus, que nós sejamos por ela profundamente transformados. Possamos aprender a viver, Deus, de acordo com a Tua vontade e a sermos cada vez mais parecidos com o Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, pelo privilégio e a oportunidade que nós temos de meditar nela logo de manhã cedo. Muito obrigado por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse é um texto muito conhecido de todos nós e os jovens da nossa igreja já o conhecem bem, porque eu preguei ontem lá na igreja da Fazendinha, mas eu queria compartilhar também com os irmãos uma breve meditação a respeito deste texto. Acho que faz parte daquilo que nós estamos vivenciando nessa Semana da Pátria, a gente pode tirar alguma lição disso, mas nós também podemos tirar alguma lição de como nós temos vivido a vida da igreja. Eu quero lembrar aos irmãos que esse homem, que não é nomeado aqui, ele vem questionar o Senhor Jesus, tentar colocar ele à prova, para fazer com que ele caia em alguma contradição, em algum erro teológico de interpretação da lei do Antigo Testamento. No entanto, é claro que nós bem sabemos que o Senhor Jesus não pode ser enganado, não pode ser passado para trás nesse sentido, mas ainda assim esse homem tenta, e ele chega para o Senhor Jesus perguntando como é possível herdar a vida eterna. Nós bem sabemos que nós herdamos a vida eterna a partir de quando nós cremos em Jesus e na sua obra,
que nos reme de todo o pecado. E esse rapaz teve uma resposta surpresa do Senhor Jesus, porque o próprio Senhor Jesus pergunta para ele qual é o entendimento dele a respeito da lei. Este homem então responde o Senhor Jesus, falando aquele resumo que nós conhecemos muito, né, a respeito dos 10 mandamentos: amará o Senhor teus Deus em primeiro lugar, né, e viverá para Ele de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo, que seria do 5º ao 10º mandamento, como a ti mesmo, né, como você amaria a si mesmo, como você gostaria que as outras pessoas tratassem você. E ao responder isso, o Senhor Jesus então propõe uma parábola, né, uma historinha, uma lição, uma lição de moral naquele rapaz. E quando nós olhamos para essa lição de moral, normalmente nós falamos a respeito das atitudes, né, das 3 atitudes que o Senhor Jesus levanta nessa história que ele conta. Então nós falamos da atitude do sacerdote, que era aquele que falava a respeito da palavra e da lei. Nós falamos sobre o levita, que era aquele que cuidava do serviço da casa do Senhor e do culto, né? E nós falamos então do samaritano, que era uma pessoa boa, que ajudava os outros, que cuidou daquele rapaz que estava enfermo, machucado no meio do caminho. No entanto, irmãos, perceba que nenhuma das 3 pessoas ela é citada pelo nome aqui. Nós não sabemos o nome dessas 3 pessoas, sabemos apenas que 2 delas compartilham uma figura de autoridade, um título. E um deles compartilha não um título, mas uma nacionalidade, uma nação. O único que demonstra uma nacionalidade é o samaritano, alguém que tanto o sacerdote quanto o levita muito provavelmente odiava. E é essa pessoa então que cuida deste ferido no meio do caminho, quando na verdade quem deveria fazer isso era o sacerdote e o levita. Mas a lição que eu queria compartilhar com os irmãos, pelo menos 2, é que a primeira coisa que nós precisamos lembrar, irmãos, é que o Senhor Jesus, neste texto, Ele não está falando simplesmente de uma atitude terrena, Ele não está falando simplesmente de um modus operandi que a gente deve ter, Ele não está falando sobre lições éticas ou morais que nós devemos ter para com o próximo. Mas o Senhor Jesus está falando sobre salvação nesse texto, respondendo a primeira pergunta do rapaz, né? Como herdarei a vida eterna? E nós podemos traduzir a resposta de Jesus como algo bastante simples. Você herdará a vida eterna, ou, em outras palavras, você entrará no reino de Deus quando você vive de acordo com as leis do reino de Deus. O que o Senhor Jesus estava ensinando para esse homem é que as atitudes que nós devemos ter não são mais as atitudes humanas, não é mais a atitude baseada na nossa ideologia, na nossa filosofia, na nossa cultura, no nosso jeito de agir, de falar ou de pensar, mas a nossa atitude ela precisa ser transformada. E a partir de agora, quando nós cremos no Senhor Jesus, nós precisamos então agir de acordo com o reino, de acordo com a ética do reino, com a moral do reino, com as leis do reino, com a cultura, com o jeito do reino de Deus. É assim que nós somos chamados, irmãos, para agir dentro e fora daquilo que nós chamamos de vida da igreja. E muitas vezes nós somos levados, talvez pelo mundo, talvez pelo comodismo, talvez pelo nosso próprio jeito, pela forma como nós fomos criados e tudo mais, nós somos levados a viver muito mais o nosso próprio jeito de ser. Até brinquei ontem com os jovens, falei, já viu aquela pessoa que é meio grosseira, assim, aquela pessoa responde brava e tal, né? Aí você fala, nossa, aquela pessoa foi ríspida, né? E aí outra pessoa, não é que ela foi ríspida, é o jeito dela. Nossa, que jeito mal educado, não é? Mas veja que às vezes a gente vai vivendo desse jeito, assim, colocando desculpas, né, para nos justificarmos o nosso próprio jeito de agir, o nosso jeito de pensar. A gente não quer ser mudado, ninguém gosta de mudanças, principalmente mudanças internas. Mas quando nós falamos de reino de Deus, quando nós falamos de salvação, quando nós falamos de servir a Cristo, nós falamos inequivocavelmente
de mudanças internas, profundas, de transformações grandes do nosso jeito de agir, pensar e falar. E nós não somos mais controlados pela ideologia, pela filosofia, mas somos controlados pela ética do reino, pelo jeito do reino. Agora quem me domina, a minha cultura, o meu jeito, não é mais o jeito do mundo, não é mais o meu jeito, mas agora é o jeito de Cristo, é o jeito do reino. E a segunda lição que nos cabe pensar nessa manhã, de maneira bem breve, é a respeito de como nós temos vivenciado a nossa igreja, como nós temos vivenciado a vida da igreja, em qualquer lugar que nós estejamos. E é muito comum que a gente olhe para a igreja, irmãos, principalmente hoje, e olhar à luz do nosso presbiterianismo local, né? Ao olharmos para outras igrejas que têm um jeito um pouquinho diferente de governo, tem um jeito um pouquinho diferente de fazer algumas coisas, e nós olhamos para nós com esse nosso jeito democrático, aberto, onde todo mundo tem a mesma condição, a mesma potência de poder fazer as coisas, né? De participar de maneira igualitária, e algumas igrejas, outras, elas se colocam mais numa posição de, como é que eu posso dizer, eu vou usar uma palavra feia aqui, mas elas se colocam mais numa posição de clube, né? Uma posição onde a pessoa chega ali e ela imediatamente já é colocada em várias coisas para ela fazer, e ela é designada para grupos familiares e células, e é colocada lá, e daqui a pouco ela já é isso, já é aquele outro. É mais fácil se tornar uma autoridade eclesiástica, né? Um presbítero, um ancião, um diácono, ou até mesmo um pastor. Algumas igrejas, elas até vão além, né? Daí tem os bispos, tem os apóstolos, profetas, quartas pessoas da Trindade, né? E coisas do gênero. Então você vai aumentando aí. Mas, brincadeiras à parte, a gente precisa pensar, irmãos, que a igreja, ela não é um clube. Mas a igreja também não é uma democracia. Lógico que a gente tem esse estilo de governo que funciona, mas não é isso. Não é isso só que nos define. Não é isso que pode nos definir. Mas também, irmãos, não é o nosso jeito de pensar, de agir ou de falar que nos define como igreja. Mas o que nos define como igreja é quando nós olhamos para esse espaço onde nós nos reunimos, mais do que um espaço, mais do que um momento, mais do que uma obrigação dominical ou semanal que a gente acaba fazendo, mas nós precisamos olhar para a igreja como a nossa nação, como o nosso lar, parte do nosso lar, pelo menos. Mas é algo nacionalista, sabe como? Não estou dizendo que os presbiterianos são um país, não é nada disso, né? Daí isso vai gerar mais rixa ainda, daí os presbiterianos são um país, aí outro país é os batistas, não vai dar certo isso. Mas eu estou falando no sentido de nos colocarmos aqui como pessoas que vivem a nacionalidade do reino de Deus, já aqui, não esperando lá na frente, não esperando quando nós de fato seremos conduzidos à presença final de Cristo Jesus, mas aqui, neste momento, nós estamos reunidos aqui como povo de Deus, nação santa, povo eleito. Nós não estamos aqui simplesmente por cumprir uma obrigação eclesiástica. Nós não estamos aqui por religiosidade apenas. Nós estamos aqui servindo a Deus. Nós estamos aqui em audiência pública com Ele, em culto público, prestando, né, um culto público. E nós precisamos lembrar, irmãos, desse apego que nós precisamos ter com a nação. Lembra que eu falei? Esse homem que falou com o Senhor Jesus, ele estava muito preso à sua própria cultura, ao seu próprio jeito, às próprias ideologias do povo. E é tão por isso que o Senhor Jesus conta essa parábola, dizendo os cargos mais altos daquela nação, que eram os levitas e os sacerdotes, eram as pessoas que cuidavam do povo, que pregavam a lei, que conheciam o serviço da igreja, vamos dizer assim, né? Mas aí perceba que o terceiro membro que aparece aqui, né, o terceiro elemento, ele não tem um cargo definido, mas ele também não tem um nome, ele tem uma nacionalidade. E é isso que nós devemos ter quando nós falamos de igreja. Isso aqui não é um momento, não é um lugar, não é uma ação que nós fazemos, mas isto daqui, ser igreja, estar reunidos como igreja,
é estar reunidos como uma nação. Muito mais do que brasileiros, americanos, muito mais do que europeus, asiáticos ou qualquer coisa do tipo, nós somos reino de Deus, povo de Deus. Muito mais do que presbiterianos, nós somos povo de Deus. Nós somos povo de Cristo Jesus. E é isso que nós temos que ter, é esse apego que nós precisamos ter com a igreja. E quando eu digo igreja, não é com o espaço, né? Mas é com as pessoas. É olhar não apenas como irmãos, como nós costumamos a olhar, mas como membros de um único país, como companheiros de um único país, né? Nós precisamos olhar como uma nação para nós mesmos. O que nós fazemos aqui faz parte da nossa nacionalidade, faz parte da nossa cultura, faz parte da cultura do reino, daqueles que foram transformados por conhecerem o amor de Cristo Jesus, derramado e demonstrado por nós na cruz do Calvário. É preciso, irmãos, que a gente repense, ou pense melhor, pelo menos, como nós temos vivido a igreja, se nós estamos só aqui como um tempo, como uma obrigação, como uma religiosidade, como mais um hobby na nossa vida. Pelo contrário, nós precisamos viver isso como, de fato, a nossa própria nacionalidade, como nosso próprio país, da mesma maneira como nós queremos que o Brasil cresça, da mesma maneira que nós queremos que o nosso país se desenvolva, seja melhor para as pessoas, nós precisamos pensar a igreja também como nosso país, como reino de Deus, e vivenciar a cultura do reino dentro e fora deste ambiente, porque nós não somos igrejas aqui, e isto daqui não é a igreja, nós somos a igreja, nós somos o povo, e nós precisamos ser embaixadores de Cristo, onde quer que nós estejamos, porque não é um momento, não é um lugar, mas é uma cultura, é uma nacionalidade, e é isso que nós precisamos nos apegar, é isso que a gente precisa ter. Quando você vier para a igreja, lembre-se que você não está vindo apenas para um momento, mas você está vindo para exercer a sua cidadania do reino. Você está vindo para ser povo de Deus, e você está saindo daqui para ser povo de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar mais uma vez para encerrarmos? Deus bendito, nós entregamos esse culto ao Senhor, Deus, entregamos também as nossas vidas nas tuas mãos, porque o Senhor tem falado, tem cuidado de nós, tem demonstrado em nós o teu amor, tem nos transformado e tem também, Deus, confrontado o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir, o nosso jeito de falar, para que nós possamos ser cada vez mais parecidos com o Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor de fato tem feito isso, porque o Senhor se preocupa conosco, porque é um Deus pessoal, porque é um Deus que está interessado no nosso cuidado, que está interessado no nosso crescimento. Muito obrigado, Deus, por ser esse Deus tão pessoal, que cuida de todo o universo, que conhece cada estrela pelo nome, mas também cuida de nós de maneira muito particular, muito especial. Louvado seja o teu nome, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Nós te pedimos que o Senhor continue falando conosco, agora na escola bíblica, continue derramando de graça sobre cada um de nós, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor